que a Argentina faz é doentio, né? Comprar uma Copa do Mundo, comprar uma seleção pra entregar um jogo, dopar jogadores adversários. Que lindo, Messi coroado, campeão. Merece. Ele merece. Ah não, o Neymar não merece. Teve uma hora que o bandeirinha deu lateral, o jogador da Argentina pegou a bola com a mão, botou no chão, bateu uma falta e o juiz... Ah, tá bom, vai. Tudo bem, faz o que vocês quiserem aí. A arbitragem do jogo França e Marrocos vai ser formada só por argentinos. Um vídeo viralizou durante essa Copa do Mundo e ele mostra o presidente da FIFA visivelmente abatido enquanto o adversário da Argentina marca um gol. Esse vídeo circulou pelo mundo inteiro. Depois disso, o técnico do Egito, revoltado, disse na coletiva que a partida foi manipulada. E se juntarmos esse vídeo, essas declarações, os lances que não foram punidos, os gols que foram anulados em condições duvidosas contra outros times e ainda olharmos para o que aconteceu com o Brasil em 1978, a pergunta que fica é: será que a Argentina está sendo favorecida mais uma vez em uma Copa do Mundo? Hoje, no Futeplay News, vamos conectar as peças que ninguém quer juntar, do passado ao presente, dos bastidores ao campo, e deixar uma pergunta que só você pode responder. Você acha que existe um padrão real de favorecimento à Argentina ou é coincidência demais para ser um acidente? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. O jogo entre a Argentina e Egito terminou 3-2 para os argentinos. Uma virada dramática com 3 gols em 11 minutos depois de estar perdendo por 2-0. Mas o que ficou da partida não foi a virada, foi o vídeo. As câmeras do estádio registraram a reação de Gianni Infantino, presidente da FIFA, no momento exato em que o Egito marcou o segundo gol. A expressão visível de descontentamento de quem deveria estar assistindo ao jogo de forma completamente neutra circulou instantaneamente pelo mundo inteiro e as pessoas de diferentes países, sem nenhuma relação com a Argentina ou com o Egito, tiveram a mesma reação ao ver o vídeo. Mas também antes disso, depois da vitória sobre o Cabo Verde, Infantino havia dito publicamente: Con mucho, siempre muy generoso con nosotros. Gracias, un abrazo a toda la Argentina y felicidades porque el corazón esta noche, también los neutrales que estábamos con los dos. O presidente da organização que comanda a arbitragem do torneio declarando publicamente que seu coração estava com um dos times. E essa frase foi dita pelo mesmo homem cujo vídeo no segundo gol do Egito deu a volta ao mundo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, torceu para a Argentina, é o que a galera tá repercutindo hoje no despertar do dia após a épica partida entre Argentina e Cabo Verde. Numa entrevista após o jogo, a um portal argentino, ele confessou, ele deixou escapar, num abraço que ele mandou pros argentinos, que o coração dele tava batendo muito forte. Aí ele meio que, opa, né, mas até pra gente que é neutro, que tem que torcer pra um pouco dos dois, falando de Argentina e Cabo Verde, afinal ele tem que se posicionar de maneira imparcial, ele é o presidente da FIFA, só que a galera não curtiu muito não, cara. Tanto é que o próprio Infantino decidiu ali dar uma travada nos comentários. E se você pegar as redes sociais dele, ele apenas publicou imagens do Messi e da seleção argentina. Nenhuma menção a baita campanha da seleção de Cabo Verde. E a galera, portanto, tá pegando um pouco no pé disso. Depois do apito final, o técnico do Egito foi à coletiva e disse o que poucos técnicos têm coragem de dizer em uma Copa do Mundo. Ele disse o seguinte: vou dizer o que penso independentemente das consequências. Esta foi claramente uma partida manipulada e o mundo inteiro viu isso. E foi além. Querem Messi e a Argentina por causa de marketing. O atacante Mustafa Zico, autor de um dos gols egípcio, saiu do gramado com a mesma convicção e disse o seguinte: o juiz não está sendo justo. Campeonato direcionado. Não foram torcedores nas redes sociais, não foram comentaristas parciais, foram os profissionais que estavam dentro do campo que sentiram cada decisão do árbitro e que também viram de perto que as câmeras da televisão não mostraram. Escolheram falar mesmo sabendo que a FIFA poderia puni-los por isso. E a FIFA, até o momento, não se pronunciou sobre nenhuma das acusações. Mas para você entender por que essas declarações do técnico do Egito pesou tanto além das fronteiras do próprio país, é preciso primeiro entender o que aconteceu ao longo desse jogo específico. Se liga aí, com a Argentina ainda perdendo, o Egito marcou um gol que levaria o jogo para a prorrogação. Um gol que foi anulado pelo VAR por uma falta considerada controversa na imagem do lance. Minutos depois, a Argentina marcou numa jogada iniciada de forma similar e o VAR desta vez não interveio. O mesmo padrão, 2 resultados diferentes. Que escândalo o gol anulado do Egito. Eu tava aqui no estádio, tá? Então, nem no estádio eles passaram várias vezes o replay. Então eu nem podia falar desse lance antes, porque eu não vi. Eles sabem tanto que ia ser polêmico, que eles mal passaram no telão esse lance, eu posso garantir. Passou uma vez e muito rápido. E aí eu vi que o Zico, o jogador do Egito, falou que o torneio tá manipulado, que a Copa do Mundo tá direcionada, que o árbitro foi injusto. E ele tem toda a razão para reclamar. Eu vi o lance do gol anulado e a comentarista da ESPN ainda querer me falar que aquilo ali foi falta para anular um gol. É brincadeira. Teve uma pisada muito leve, mas isso é um escândalo.
Começou o lance lá no campo adversário, na linha de fundo adversária. E eles conseguiram anular um golaço do Egito por causa de uma pisadinha, não é um pisão, uma pisadinha no pé. Só que foi um escândalo. Nem no estádio foi mostrado o replay, é bom deixar isso claro. Só passaram no telão rápido e não botaram de novo, não deu pra ver o lance. Então a FIFA sabe que esse lance é muito polêmico. A FIFA não quis passar o lance várias vezes no telão. E o desabafo do Zico, ele tem toda a razão. Ele pode desconfiar do que ele quiser depois de um gol anulado como esse. E ele disse que, na opinião dele, a Copa do Mundo tá direcionada, manipulada. E que o Messi é queridinho da FIFA. Isso acho que ninguém precisa falar. Mas o jogo contra o Egito não foi o único episódio polêmico da Argentina nesta Copa do Mundo. Foi apenas o mais escandaloso de uma sequência que se acumulou desde a estreia. Na primeira partida contra a Argélia, Messi aplicou uma entrada com a sola da chuteira na perna do zagueiro Mandi. Um lance que especialistas de arbitragem e uma ex-árbitra consultada publicamente classificaram como merecedor de um cartão vermelho direto. O VAR ficou em silêncio, o árbitro não puniu e a Argélia fez uma reclamação formal à FIFA. Contra a Áustria, houve um questionamento sobre a falta na origem de um gol de Messi e não sobre a não expulsão de Lautaro Martinez por uma entrada que gerou comparação imediata com a de um jogador americano que foi expulso em lance considerado semelhante no mesmo torneio. Contra o Cabo Verde, apenas 3 minutos de acréscimo foram adicionados no jogo onde havia claramente muito mais tempo desperdiçado, justamente quando os africanos pressionavam em busca do empate. Jogo a jogo, partida a partida, uma sequência de decisões que, tomadas isoladamente, cabem dentro da margem de erro humano. E juntas, elas simplesmente formam um padrão muito estranho. O Messi batendo falta assim, o árbitro virou pro Messi e falou: Léo, ô Léo, pode bater. Pode bater. Vai, não tá olhando, vai. Pum, bateu aí o vozinha, pá, defendeu. E o juiz, em vez de anular, dar cartão amarelo pro Messi, não deu escanteio. Teve uma hora que o bandeirinha deu lateral, o jogador da Argentina pegou a bola com a mão, botou no chão, bateu uma falta e o juiz: tá bom, vai. Tudo bem, faz o que vocês quiserem aí. Mão na bola no meio de campo, segue, nada. Falta no Hélio, no último minuto de jogo, na entrada da área, a uns 30 centímetros da linha. Segue o baile, nada. E é aqui onde essa história ganha uma dimensão que vai muito além da Copa. Se liga aí, porque o que está acontecendo agora não é a primeira vez que a Argentina se beneficia de circunstâncias que o futebol nunca conseguiu explicar completamente. Em 2022, no Catar, a Argentina foi campeã num torneio que gerou questionamento desde antes de começar. Antes do torneio, o próprio Infantino havia declarado ao jornal argentino que seria injusto Messi se aposentar sem ter ganhado uma Copa do Mundo. É simplesmente o presidente da FIFA, em entrevista pública, falando sobre o resultado que seria justo para um dos times participantes. Mas para encontrar um episódio mais grave, o que tem mais documentação, mais relatos, mais nomes e mais consequências concretas, é preciso voltar a 1978. A Copa foi disputada na Argentina, num país sob uma das ditaduras militares mais violentas da América do Sul, comandada pelo general Jorge Rafael Videla. O regime militar enxergou no torneio uma oportunidade de usar o futebol para projetar internacionalmente uma imagem de paz e normalidade enquanto torturas e desaparecimentos continuavam acontecendo dentro do próprio país. O Brasil fez uma campanha impecável, não perdeu uma única partida em todo o torneio, mas na última rodada da fase semifinal, o Brasil jogou o primeiro e venceu a Polônia por 3-1. Os argentinos sabiam exatamente o que precisavam, 4 gols de diferença contra o Peru para ir à final. O goleiro peruano chamava Ramon e havia nascido na Argentina, especificamente em Rosário, a mesma cidade onde o jogo aconteceu. O Peru foi goleado por 6-0. O Brasil foi eliminado sem ter perdido. A Argentina foi campeã do mundo pela primeira vez. O que aconteceu naquela Argentina e Peru em 1978 nunca foi oficialmente comprovado como fraude, mas os indícios que se acumularam ao longo de décadas transformaram aquele resultado num dos episódios mais investigados da história das Copas do Mundo. Relatos históricos e investigações posteriores apontaram que a goleada poderia ter sido fruto de um acordo entre as ditaduras argentina e peruana envolvendo o envio de dissidentes políticos ao território argentino e doações milionárias de trigo. Um integrante da delegação peruana afirmou em depoimento registrado que antes do jogo um emissário do regime entrou no vestiário com um comunicado lido por um representante da ditadura, sinalizando o que era esperado. O goleiro Quiroga carrega até hoje o fardo das acusações que nunca foram formalmente resolvidas, e o técnico brasileiro Cláudio Coutinho recebeu o constrangedor título de campeão moral, depois de uma campanha sem derrotas que terminou em terceiro lugar. O Brasil perdeu uma Copa do Mundo sem perder um jogo. Essa frase que parece impossível é o que os registros históricos demonstram. O que a Argentina faz é doentio, né? Comprar uma Copa do Mundo, comprar uma seleção para entregar um jogo, dopar jogadores adversários. Isso é doentio, isso é totalmente fora do banquete. Fazer um gol de mão, malandragem. Agora isso aí é doentio. Você dá água pros adversários com Rivotril durante o jogo, desculpa, isso é doentio.
Isso é completamente doentio. Comprar a seleção do Peru pra tomar mais gol do que deveria pra você se classificar pra final da Copa do Mundo. Comprar um árbitro que termina um jogo quando a bola tá vindo pra área, pro Zico fazer o gol de cabeça, ele interrompe no meio do escanteio porque o Brasil não podia fazer aquele gol. E ele apita depois do gol. Ou seja, ele não termina o jogo por causa daquilo. Ele termina o jogo porque o Brasil faz o gol. E se o Brasil faz o gol, piora a situação da Argentina. O Brasil seria campeão em 78. A Argentina não roubou uma Copa do Mundo pra ela. Ela tirou da gente a Copa do Mundo em 78. E isso os brasileiros não entendem. Porque a imprensa brasileira é tão baba-ovo da Argentina que ela não consegue contar pros brasileiros a verdade. 78, o campeão mundial era pra ser o Brasil. Eles tiraram, eles roubaram a Copa do Mundo da gente. E a gente fica aqui botando camiseta da Argentina, achando do cara. Não é que eles roubaram porque o árbitro errou, não. Eles compraram uma Copa do Mundo. É um escândalo, um dos maiores escândalos da história do futebol mundial. Tem o Zico falando isso, tem o Maradona, tem jogadores da época rindo disso. Até hoje, todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe. Mas ninguém fala. Porque eu não sei o que acontece, eu não sei qual que é a tara que a imprensa brasileira tem pela Argentina. Eu não entendo qual que é o tesão que esses caras têm na Argentina. Eu não consigo entender. Os caras só fodem a gente, são desonestos, filho da puta no futebol, roubam a gente, os caras babam ovo deles, eu não entendo. Existe uma dimensão dessa discussão que raramente é abordada com a seriedade que merece. E ela é do interesse comercial da FIFA na permanência da Argentina num torneio que ela mesma organiza. Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. A Argentina é a atual campeã. A combinação dos dois no torneio representa bilhões em audiência global, em contratos de transmissão, em engajamento de patrocinadores e em valor de marca para a própria FIFA. Isso não é teoria, é realidade comercial que qualquer análise de mercado esportivo vai confirmar. A pergunta que precisa ser feita sem acusação direta, mas com seriedade, é se existe algum mecanismo dentro da FIFA que isola as decisões de arbitragem desses interesses comerciais de forma suficientemente robusta. Porque se esse mecanismo não existe, ou não é verificável publicamente, então a dúvida que o técnico do Egito colocou em voz alta de que o torneio favorece quem é mais lucrativo para a entidade que a organiza, não pode ser respondida com confiança por ninguém que esteja de fora. A Argentina de Scaloni é uma seleção genuinamente extraordinária. A garra que demonstrou ao virar os 2-0 nos acréscimos é real e admirável. Messi é um ser humano fora do comum que ainda decide jogos com 38 anos. Nada do que foi documentado aqui invalida a qualidade real dessa seleção. Nem as declarações do técnico do Egito e nem o vídeo do presidente da FIFA, nem o histórico também de 78 e 90. O que esses elementos fazem é levantar uma questão que deveria ser respondida pela própria FIFA com transparência total. Enquanto não for respondida, vai continuar existindo independente de quem ganha ou perde. Porque futebol que não consegue garantir publicamente sua própria integridade não é só um problema da Argentina. É um problema do esporte inteiro. Se a Argentina for bicampeã em 2026, a história que vai circular pelo mundo será a de Messi levantando mais uma taça, de Scaloni confirmando que construiu algo histórico e de uma geração que repetiu o feito que parecia improvável. Essa história vai ser real, vai ser merecida em grande parte e vai conviver em silêncio com um vídeo do presidente da FIFA captado ao vivo com a declaração do técnico do Egito na zona mista, com o histórico de 78 e 90 e com os lances que ficaram sem punição e também com os gols que foram anulados em condições que não foram anulados contra outros times. Não estamos afirmando que a Argentina não merece estar onde ela está. Estamos fazendo a única pergunta que o futebol de integridade real exige que seja feita. Essa Copa está sendo disputada em campo igual para todo mundo? Essa pergunta tem uma resposta. O problema é que a única instituição com autoridade para respondê-la é a mesma cujo presidente foi filmado abatido quando o adversário da Argentina marcou um gol. O vídeo existe, a declaração do técnico existe, o histórico existe e as perguntas continuam sem resposta oficial. Mas na sua opinião, você acha que existe um padrão real de favorecimento da Argentina ou tudo isso é coincidência grande demais para ser um acidente? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, futebol é paixão, futebol é paixão, futebol é paixão.